Lançado bem na metade da década de 50, Rio 40 Graus foi um dos filmes nacionais de maior repercussão da sua época, chamando a atenção de ambos públicos e crítica para um retrato diferente e mais sóbrio do ensolarado Rio de Janeiro. Longa-metragem de estreia do incrível Nelson Pereira dos Santos, o filme não só conseguiu marcar a estrutura do cinema do Brasil como um dos precursores do cinema novo, uma das principais vanguardas do nosso cinema, como também trouxe para as telas um discurso ainda inexistente nas gravações cariocas, de uma cidade arquitetada na exclusão. Com diferentes narrativas, quase como crônicas, vemos nascer diante de nossos olhos um rio em chamas. Num domingo de 40 graus, no qual os nervos de todos parecem estar à flor da pele, só esperando a jogada certa. Eu sou Rafael, e esse é o calor da cultura e do povo brasileiro capturados e expostos em Rio 40 Graus. Nascido na classe média carioca do fim da década de 20, Nelson Pereira dos Santos cresceu num Brasil modernista, especialmente nessa segunda fase mais crítica de um sentimento nacional. Inspirado principalmente nos romances de Graciliano Ramos e Jorge Amado, o jovem cineasta era bastante crítico de uma certa ingenuidade popularesca, que vinha dominando a maior parte da produção cinematográfica no país, e se inclinava então para uma representação mais realista na sua arte. Para a produção de Rio 40 Graus, por exemplo, Santos admitiu ter passado um tempo nos morros do Rio de Janeiro, experiência que iria enriquecer tanto sua construção de personagens e ambientes, quanto a sua consciência social. Fiquei 1 ano convivendo com o pessoal do morro. Vi cerimônias, vi despachos, sabia quando era o Dia das Almas, mas realmente não tomei conhecimento, porque achava que aquilo não fazia parte da realidade. Realidade para mim era esquematizada em outros níveis. Eu estava lá à procura de relações sociais. Vejo que a minha posição era preconceituosa, fazia parte de um esquema de opressão das outras formas religiosas que começou no Brasil com o primeiro colonizador. Seu primeiro filme, portanto, serviria para ele como uma primeira tentativa de capturar uma realidade que permanecera tantos anos escondida embaixo do seu nariz, e que continuava invisível para muitos daqueles com quem convivia. Assim, apesar de não produzir um filme baseado em experiências próprias, ele se coloca numa tentativa de dar vida à sua cidade, criar um universo humano das imagens do Rio de Janeiro ao invés das repetitivas imagens turísticas que eram reproduzidas. Ele quer ajudar a criar o Rio de Janeiro de alegrias e dores que ele descobrir existir ao seu redor. Traçando um breve paralelo com o filme Cidade de Deus, que analisamos em outro vídeo aqui do canal, a intenção de Nelson Pereira, assim como a de Fernando Meirelles décadas depois, seria de produzir uma obra semi-documental, com ambos contratando intérpretes não profissionais para fazerem as personagens do filme, além de fazerem usos de uma música popular para criar o ambiente. Porém, enquanto Meirelles acabou se perdendo um pouco na comercialização da história, nós vemos no filme dos anos 50 um filme mais seco, aproximando mais as realidades da burguesia carioca com a dos jovens do morro, e uma desromantização de diversos passos do cartão postal. Essa diferença até poderia ser traçada numa diferença de inclinação política entre os dois artistas, uma vez que Nelson Pereira era membro do Partido Comunista Brasileiro. Mas tendo a acreditar que resumir essas diferenças de projeto a uma questão de direita e esquerda empobreceria ambos da estética que eles estavam tentando criar. Nelson se distanciaria de Meirelles, pois está num momento de grande modernização do país, na ascensão da política desenvolvimentista do governo Kubitschek. Assim como os artistas das mais diversas áreas que produziram por volta da mesma época, o diretor produz seu filme como uma denúncia do subdesenvolvimento do país e suas heranças coloniais ainda marcadas. É uma crítica da nossa modernização conservadora como nação. Enquanto o filme da década de 90 estaria mais preocupado em retratar a nossa redemocratização. Rio 40 Graus seria, portanto, o início daquilo que seria alguns anos depois conhecido como o cinema novo brasileiro, do qual Nelson Pereira dos Santos não só seria um dos principais nomes, com outros filmes como Vidas Secas e Rio Zona Norte, mas também seria visto como o pai do movimento. Em um artigo publicado em 1973 em O Jornal, lemos, chamado de O Papa do Cinema Brasileiro, indiscutivelmente impõe-se como um dos mais importantes cineastas da história do nosso cinema, junto ao veterano Humberto Mauro e ao contemporâneo Glauber Rocha. No plano da investigação estética fílmica, situa-se hoje ao lado de grandes realizadores internacionais. Como ser humano e homem na sociedade, as suas posições coincidem com as proposições humanistas de sua obra, ambos fundamentalmente engajados na realidade de nosso tempo, refletindo com consciência arte e sociedade,
as condições gerais que o status lega ao cotidiano histórico. A história se passa num dia de domingo, em que acompanhamos diferentes pontos da cidade do Rio de Janeiro e suas cenas cotidianas. O que começa guiando nossa narrativa em primeiro lugar são 5 vendedores de amendoim, todos crianças negras da periferia carioca, que se aproveitam do dia de sol e futebol, dois aspectos bastante icônicos pensando em como o Rio era retratado e ainda é pela indústria turística brasileira, para justamente venderem seus amendoins e ajudarem suas famílias. Nesse comecinho, antes mesmo de seguir para os conflitos e emoções do filme, vale a pena ressaltar que Nelson já traz um cenário inusitado nesse ponto de partida, uma vez que traz para o centro da ação o ambiente da periferia. Os próprios créditos iniciais já aparecem brincando com as expectativas do público, uma vez que, enquanto vão aparecendo informações técnicas do filme, vemos imagens de um sobrevoo pela cidade, passando pelo Cristo, o Pão de Açúcar, o Maracanã. Mas logo que os créditos acabam, descemos justamente nesse cenário do trabalho, do suor, da população negra. Entramos, portanto, em um outro tipo de Rio, bem menos bucólico do que versões anteriores, e talvez um pouco mais seco na sua retratação. Enfim, com os meninos saindo para vender os amendoins nos diferentes pontos da cidade, todos eles pontos de cartão postal: Copacabana, Pão de Açúcar, Corcovado, Quinta da Boa Vista e Maracanã. Começamos a acompanhar também o dia de diversos personagens, como o jogador de futebol estreante Foguinho, ou a visita de um coronel para o Cristo Redentor. O filme se desenrola então por histórias paralelas, com temáticas bastante diferentes entre si, mas com o intuito de justamente tentar mostrar a multiplicidade de realidades do Rio. Sobre essa escolha narrativa, um artigo publicado no Diário Carioca comentava: adotando o único processo narrativo adequado ao tema, Rio 40 Graus escolheu o método mais difícil do discurso cinematográfico para contar uma história cuja trama resulta da coordenação orgânica de vários temas isolados. O morro, o bairro elegante, o Maracanã e os pontos de atração turística estão intimamente ligados pelas situações dramáticas puramente sentimentais ou simplesmente pitorescas. Este filme retrata uma cidade tão contraditória em 24 horas e que havia de extrair das berrantes contradições seus efeitos de choque e ao mesmo tempo a sua unidade, conseguiu a coordenação desses elementos pelo domínio de um ritmo linear quase impecável. Dentre essas múltiplas crônicas, acho que vale chamar a atenção para 3 delas, todas com um desenvolvimento que parece caminhar para o mesmo âmbito de confronto, mas cada qual se concluindo de uma maneira diferente. A primeira delas, que é justamente a que abre e fecha o filme, é um quase que triângulo amoroso entre Alice, Alberto e Miro. Bem no começo do filme, vemos Alice recusar as cantadas e pedidos de Miro, falando estar noiva de outro. Depois disso, vemos ao longo de todo o filme Miro ficando gradualmente mais enciumado, mais bravo, chegando ao baile de carnaval no fim do longa com uma cara perturbada, como se estivesse pronto para matar alguém. No entanto, quando descobre que a noiva de Alice é Alberto, que para surpresa do público é amigo de infância de Miro, ambos se abraçam e entram na dança com a multidão. Ué, a cabeça já sarou da paulada? Ora, velho, a minha cabeça já está boa pra outra. Outra história é justamente a do jogador Foguinho, que estaria justamente estreando num time de futebol, o Pengo, substituindo justamente a estrela do time, Daniel. O que o novato não esperava, porém, é que, como Luiz Cláudio Mota Lima escreve em seu texto sobre Rio 40 Graus, no filme, uma partida de futebol tem o poder de modificar o estado de espírito de quem assiste. Um gol pode significar euforia para uns ou a desgraça para outros. A briga entre os torcedores é constante. Foguinho se encontra sobre os olhos e o teste do público no Maracanã, estando sob imensa pressão de ambos técnico e diretores da equipe para conseguir a afeição desse público. Quando o Foguinho acaba falhando terrivelmente no primeiro tempo do jogo, errando passadas, oportunidades de jogo perdida, os ânimos do público começam a crescer e a se projetar em gritos e gestos contra o estreante. É só com o conselho de Daniel, no intervalo, que o jovem jogador consegue se colocar de verdade naquele espaço do estádio. Eu ainda não sei por que me escalaram no seu lugar. Isso são outros 500 cruzeiros. Talvez porque já esteja velho. Mas vai chegar um dia que nós deixaremos de ser mercadoria. No qual percebe não ser só espaço de futebol, mas as mercadorias. Quando faz um gol, o público eufórico perdoa e vai à loucura. Por fim, temos Jorginho,
um dos 5 meninos vendedores de amendoim. Quando primeiro conhecemos o garoto, vemos que ele tem uma mãe bastante doente, que não consegue sair da cama, para a qual o garoto deixa grande parte de sua refeição sem que ela soubesse. Quando o menino sai para vender, a mãe acha que estaria saindo para brincar com os amigos ao invés de ficar cuidando dela, prometendo dar uma bronca nele quando chegasse. No entanto, não fosse a raiva mal direcionada da mãe o suficiente, Jorginho, em suas andanças pelo rio, acaba sendo roubado, ficando sem dinheiro sequer para retornar para casa, tentando desesperadamente conseguir uma pequena quantia para o ônibus. Quando está quase completando a grana, é perseguido por um grupo de garotos que quer roubar suas moedas e, na correria, quase que por ironia do destino, acaba sendo atropelado e morto por um bonde. A história de Jorginho, que ao ver de muitos é incluído, seria a principal história do filme de alguma forma, mostra justamente a arquitetação de uma infraestrutura da desigualdade na cidade carioca, com o menino da favela sendo literalmente atropelado pela modernização da cidade. Mais marcante ainda é o fato do filme ser divulgado como a história de um dia de domingo, uma vez que o uso do pronome indireto generaliza todos os acontecimentos do filme para a normalidade do cotidiano, incluindo a morte do menino. Em um dos cortes mais impressionantes do filme, temos a justaposição da morte de Jorginho e a alegria da torcida com o gol de Foguinho. Como vimos, ambas as histórias caminhavam uma mesma trilha que beirava o confronto físico, cada qual com seu clímax. Mas nesse corte, sua semelhança é colocada em outro patamar. A alegria do estádio ocorre simultaneamente à morte do menino. Obviamente, a culpa do atropelamento do garoto não é da torcida, uma vez que não estavam nem no mesmo ambiente, nem eram diretamente culpados no desenrolar da história um do outro. Mas o que Nelson Pereira traz com esse momento é a demonstração de uma cidade que foi construída em torno de vidas apartadas uma das outras, nos quais uns são capazes de celebrar e vibrar indiferente à miséria dos outros. Isso não se resume evidentemente na oposição da torcida e do garoto, uma vez que toda a ambientação do filme traz a distinção entre o que seria o espaço da favela e do asfalto, seguindo uma análise feita pelo Luiz Cláudio da Mota no texto O Rio de Janeiro visto através do filme Rio 40 Graus. É a realidade da exclusão de camadas da população não só pelo preconceito social, mas também pelo projeto urbanístico brasileiro trazido para o espelho do cinema. Um momento talvez dos mais emblemáticos para ver isso é quando um dos outros vendedores de amendoim acaba entrando sem querer no zoológico, um local, em tese, público. O próprio projeto do filme de trazer para o centro da história personagens negras é uma crítica da apropriação espacial e cultural da população branca que vinha acontecendo no Brasil nas décadas de 30 e 40. Como explica Eduardo Victório Moretin, a tônica do controle almejado e instituído, tanto pelo Estado quanto pelo campo cinematográfico, teria se pautado no requisito da exibição de imagens limpas, indicadoras de progresso e desenvolvimento. Brancura, decência e ingenuidade caminham juntas na exigência de uma imagem cinematográfica que cristalize determinada visão de Brasil. Um elemento muito forte trazido pelo filme para mostrar essa cultura da exclusão é a trilha sonora formada pelas variações da canção A Voz do Morro, de Zequete. Na cena do zoológico, por exemplo, a melodia acompanha o garoto enquanto ele caminha maravilhado com o local e os animais. Até que um corte seco e brusco na trilha indica a chegada do guarda que o expulsa do local. Mesmo na cena do atropelamento de Jorginho, o samba aparece de novo, mas com uma variação mais triste, como analisa Marcelo Segreto, com um andamento lento, uma harmonia dissonante e cromatismos intervalares. Seguindo na análise musical de Segreto, é interessante como ao ser estendida por todo o filme, a voz do morro se torna quase que um motif. Isso é mais ou menos uma constante temática que se repete ao longo do filme para mostrar justamente as desventuras dos garotos da periferia no ambiente do asfalto em que não são aceitos. Mais interessante ainda é que no final da obra, quando temos o baile de samba, a música reaparece pela última vez, agora de forma diegética, isso é, cantada pelos personagens. Apesar de termos visto ela ligada a diversos males contra os meninos da comunidade, ela ainda é um samba, ainda seria o meio pelo qual, na época, aquelas pessoas teriam uma chance de ser ouvidas. Porém, Nelson Pereira novamente relembra que essa alegria do povo e do samba, por mais que verdadeiras em sua demonstração, ainda teimam por encobrir diversas dores daquelas pessoas e daquela realidade,
com a câmera se afastando da festa para mostrar a mãe doente de Jorginho à janela, esperando aflita pelo filho morto enquanto a festa acontece. É uma cena que consegue sintetizar lindamente toda a vida, toda a alegria e toda a dor que o diretor compusera pelo uso das crônicas. Como escreve Renata Mello Barbosa, do Nascimento, em seu texto mais focado nas personagens femininas do filme, nestas cenas, o samba aparece como canal de congraçamento, onde as diferenças hierarquizadoras aparentemente desaparecem. Homens e mulheres negras se manifestam livremente e todas as diferenças e desigualdade parecem desaparecer. Porém, ao lado dessa imagem idealizada e feliz da festa, o cineasta revela um contraste ao expor a imagem triste de Elvira na janela de sua casa esperando seu filho Jorge voltar. O cineasta mostra a imensidão da noite do Rio de Janeiro e alerta-nos para as dificuldades que ainda estão presentes na vida dessas mulheres negras do Brasil dos anos 50, pois Jorge só retornará nas lembranças de sua mãe. A ideia dos 40 graus, que fazem parte do título, é justamente esse duplo calor que perpassa as relações humanas e culturais do filme. Por um lado, é o calor humano da torcida no Maracanã, do turista no Corcovado ou do baile de samba no Morro, um calor humano de união e festa. Por outro, é o calor desconfortável, o que não só coloca as personagens numa situação em que seus nervos estão à flor da pele, mas que também tudo o que precisa é de uma pequena faísca para o circo inteiro pegar fogo. Uma faísca que nunca chega a ser acesa no filme, uma vez que, apesar das dores e vitórias, a cidade dorme da mesma maneira em que acordara no início da história, tão quente quanto. O filme de Nelson Pereira dos Santos é uma denúncia em forma de arte. Ele traz para a tela uma inflamação social que ao mesmo tempo é constante na realidade brasileira, mas que muitos parecem se manter alheios a. Esse caráter do filme fez com que em setembro de 55, sua exibição fosse proibida em todo o território nacional pelo coronel Geraldo de Menezes Cortez, chefe do Departamento Federal de Segurança Pública. Em um dos artigos do Memorial da Democracia sobre o filme, destacam-se algumas das razões dadas pela censura na época. Várias foram as justificativas para a censura. A primeira era que se tratava de um filme realizado por elementos comunistas financiados por Moscou. Depois, segundo afirmou o coronel em entrevista coletiva, o filme só apresentava os aspectos negativos do Rio de Janeiro, que também servia aos interesses públicos dos comunistas. Por fim, o filme mentia sobre a temperatura da cidade. Segundo ele, a temperatura do Rio de Janeiro nunca chegara aos 40 graus. A verdade é que o filme, assim como diversas obras de seu tempo, foi censurado pois apresentava uma estética conscientizadora, que promove o questionamento das estruturas vigentes, que permite a ruptura e a crítica. Por isso a importância não só desse filme em específico, mas da produção de uma cultura brasileira, uma vez que o cinema, a literatura, a música, a pintura, o teatro, a escultura, o desenho, o grafite e a arquitetura, além de muitos outros, guardam em si uma potência estética. E é por isso que um governo que não deseja ser questionado não financia a cultura. É por isso que um governo que não aceita críticas não promove a preservação de museus, bibliotecas e cinematecas. A tragédia na Cinemateca é culpa de um calor da ignorância e da destruição, o mesmo calor que na reurbanização do século XX norteava e maltratava meninos reais com vidas iguais à de Jorginho. O Brasil precisa aprender, o Brasil precisa preservar, o Brasil precisa se perguntar o porquê desse fogo continuar permeando as nossas vidas.